Devoto é uma palavra que não é usual no meio evangélico, mas devocional é. E elas têm a mesma raiz de devoto é a mesma raiz de devocional. Essa série que eu quero começar hoje, ela não se trata do que você pode fazer ou precisa fazer para chamar a atenção de Deus, mas sim o que Deus já fez por você, antes mesmo de você desejar ter a atenção dele. A devoção, ela é estabelecida no seu dia a dia, no seu cotidiano, como você se relaciona com Deus, como você quer a presença de Deus, como você busca as respostas de Deus. A devoção a Deus não pode estar ligada às circunstâncias. Quando Deus se revelar a você de uma forma linda e profunda, talvez você possa repetir essas mesmas palavras. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Hoje nós entramos nessa segunda mensagem dessa série, completamente devotos. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui na semana passada. Quantos estavam aqui na semana passada? Amém. Nós falamos sobre a devoção a Deus. Existe uma grande diferença entre nós sermos seguidores e sermos verdadeiros discípulos. É muito fácil nós fazermos essa analogia. Nós podemos pegar, por exemplo, seguidores de Instagram. Se nós pegarmos o Lamartine, ele tem 4,6 milhões de pessoas que seguem ele no Instagram. Mas quantos de fato são discípulos? Essa série ela tem o intuito de fazer com que nós tenhamos a consciência de que nós precisamos cada dia mais do Senhor. De que você precisa cada dia mais do Senhor. A busca pela revelação de quem Deus é, ela não pode estar somente direcionada a um ministro de louvor, a um pastor, a um ministro de célula, a um líder de célula, a um líder de alguma área ministerial. Ela tem que estar ligada a cada um de nós, porque isso define muitas coisas que Deus deseja falar ao nosso coração. Semana passada nós falamos a respeito de Deus, a devoção a Deus Pai, e nós usamos o exemplo de Jó, que para mim foi um homem extraordinário, e mesmo em meio a circunstâncias muito adversas, ele se manteve fiel à palavra, ele se manteve fiel a Deus, e ele não se abalou, e não se curvou, diante de qualquer pressão externa que ele pudesse estar sofrendo naquele momento. E hoje nós vamos abordar um outro tema, a respeito de uma devoção a Cristo, a Jesus. Muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender quem Jesus é. Se eu perguntar para vocês, cada um aqui vai definir Jesus de uma forma. Todos nós talvez concordemos que Jesus é o nosso Salvador, amém? Amém? Mas para você Jesus é o amigo, para você Jesus é o seu maravilhoso conselheiro, para você Ele é a força, Ele é a brilhante estrela da manhã. Existem muitas definições na Bíblia, e muitas definições que nós podemos ter a respeito de quem Jesus é na nossa vida. Agora, e o seu relacionamento com Jesus? Porque uma coisa é existir uma definição e você entender quem Jesus é. Outra coisa é você conviver diariamente com Jesus, no qual você ouve. Esse é o desejo do meu coração. Que você não somente conheça Jesus de ouvir falar, conheça Deus de ouvir falar, conheça o Espírito de ouvir falar, mas que você veja a manifestação de Deus, de Jesus e do Espírito todos os dias na sua vida. E sobre ser um devoto, uma pessoa devota é um admirador, é uma pessoa comprometida, é uma pessoa que se dedica, e nós usamos esse exemplo de definição sobre devoção. Agora uma coisa, durante toda essa série, vocês vão ver 3 coisas que são muito semelhantes, e que nós vamos abordar ao longo dessas 3 próximas semanas. 3 semelhanças em todas as histórias que nós vamos contar. A primeira é que a devoção na vida de todos esses personagens, ela não foi um ato isolado, ela foi uma vida de experiências e vivências. A devoção, ela nunca esteve ligada às circunstâncias que essas pessoas viveram. E a devoção, ela sempre foi recompensada.
E eu quero te afirmar uma coisa: não existe perda nenhuma em você ser um devoto a Jesus. Ah, mas o mundo diz que eu vou perder a minha liberdade, o mundo diz que ser crente é ser chato, o mundo, meu querido, pouco importa o que o mundo diz, o que importa é o que a palavra do Senhor direciona para você, nessa noite, durante a sua vida. Sabe, às vezes, nós precisamos parar de brincar, de sermos bons cristãos, e entendemos que devoção é muito mais do que vir aos cultos no domingo. Devoção é muito mais do que você dizer glória a Deus. Devoção é um estilo de vida e precisa ser aplicado por todos nós. Mas falando sobre Jesus, nós poderíamos usar muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram devotas. Vocês participam comigo aqui? Amém? Alguém me dá uma dica de alguém que foi muito devoto a Jesus? A Jesus. João Batista. Quem falou João Batista aí? O João Batista foi brabo, né? Batizou Jesus, olhou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua vida, a vida de apontar o caminho, apontar que Jesus viria, realmente é algo extraordinário. Inclusive o nome do meu filho, John, foi inspirado em João Batista, porque nós declaramos sobre a vida dele que ele será aquele que anunciará a volta de Cristo em nome de Jesus. Esse não é o caso, mas vamos voltar aqui. Quem mais foi devoto a Jesus? Se você puder falar comigo aqui. Pedro. Quem falou Pedro? O Pedro era pescador, ele tinha sua vida, ele tinha o seu trabalho, ele tinha tudo, e ele simplesmente larga tudo para trás, e Jesus diz para ele: me segue, porque eu vou te fazer pescador de alma. E ele, sem entender nada, deixa tudo para trás e foca em Jesus, e segue Jesus até o último dia da sua vida. Lógico que ele cometeu alguns vacilos ali no meio, mas entre nós, talvez os erros que ele tenha cometido, nós também teríamos cometido na mesma medida, ou até mesmo em uma proporção maior. Pense alguém querendo bater em Jesus, você não ia ficar maluco? Não é não? Você ia ficar doido, você ia querer revidar, você não ia deixar. Paulo foi uma dessas pessoas que foi completamente devota a Jesus, mas nós poderíamos citar tantas outras. Marta e Maria, Maria Madalena, a mulher samaritana. Pensa quantas pessoas. A mulher samaritana, é incrível a história dela, porque ela estava no poço, pegando água, numa hora onde ela não poderia estar pegando água, e ela estava lá, e de repente Jesus aparece para ela, revela um monte de coisa da vida dela, ela tem uma conversão genuína, ela volta para o seu lugar, volta para o seu bairro, ou para onde ela morava, e todos, a Bíblia diz que todos, se convertem por conta do testemunho dela. Nós poderíamos aqui criar uma série que durasse 1 ano, falando só sobre exemplos de pessoas na Bíblia que foram devotas a Jesus, mas eu escolhi Paulo, porque a história de Paulo é realmente uma história que impacta a nossa vida, é um exemplo claro de devoção, porque a partir do momento que ele teve a revelação de quem Jesus era, a sua vida se transforma, e ele muda completamente quem ele era, para ser um seguidor e uma pessoa influente, para levar mais pessoas para Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Paulo foi tão sensacional, que dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13, alguns apontam 14 livros, porque o livro de Hebreu, não se sabe exatamente se foi Paulo ou não que escreveu, mas a forma como foi escrito, enfim, existem muitos estudiosos, muitos teólogos que dão credibilidade a Paulo sobre o livro de Hebreus. Então vamos contar que Hebreus também foi escrito por Paulo. Paulo escreveu então 14 livros do Novo Testamento, são eles Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e também o livro de Hebreus, conforme eu citei, sem contar o livro de Salmo, que não foi escrito por ele, foi escrito por Lucas, mas que aponta e conta a história da conversão de Paulo e como tudo se... falei o quê? Não, Atos, me perdoa. Atos, que foi escrito por Lucas,
que aponta a história de Paulo, como Paulo se converteu, teve a revelação de quem Jesus era. Ainda, sem contar algumas cartas que foram escritas por Paulo, mas que não estão na Bíblia. É certo que Paulo escreveu mais uma carta para Coríntios, outros apontam até mesmo duas cartas para a igreja de Corinto, e também uma carta escrita para a igreja de Laodiceia. No Novo Testamento, depois de Jesus, provavelmente Paulo é o nome que mais aparece, por cerca de 170 vezes o nome de Paulo é citado no Novo Testamento. Esse cara foi realmente muito, muito, muito devoto a Jesus. Por essa razão, por ser essa pessoa tão influente, especial, é que hoje nós vamos entrar um pouquinho mais na vida de Paulo, entender um pouco mais sobre a sua devoção e como Jesus se relacionava com ele, falando especificamente a respeito de dois momentos onde essa devoção, a devoção que Paulo tinha a Jesus, foi manifesta. Amém? Primeiro, foi manifesta a sua devoção através do templo. A história conta que Paulo foi um filho de um fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era talvez o maior mestre, o maior professor daquele tempo, um cara influente que conhecia, e a Bíblia conta que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo foi criado para ser um cumpridor da lei, aquele que executava a lei, para que outras pessoas não mudassem a raiz do judaísmo naquele lugar. E Paulo, sabendo de tudo isso, sendo um homem influente, um cara culto, inteligentíssimo e cheio de não é artimanhas, mas coisas incríveis que ele tinha sobre a vida dele, a respeito de comunicação, como ele se portava, como ele se comunicava, ele então vira um perseguidor feroz dos cristãos, a ponto da Bíblia relatar que Paulo, durante a morte de Estevão, o seu apedrejamento, Paulo consentiu com a morte desse homem. E certo dia, Paulo pega uma carta, uma autorização para ir até a cidade de Damasco, perseguir os cristãos. Nós estamos falando aí no ano 34 depois de Cristo, um ano após mais ou menos a morte de Jesus. Paulo decide sair de Jerusalém, caminhar até Damasco para perseguir, prender, torturar e até mesmo matar aqueles que eram cristãos. E o livro de Atos nos revela, no capítulo 9, versículos 3 a 5, o seguinte: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí nós conhecemos o resto da história. Ele fala com Jesus, e aí Jesus manda com que ele fosse até um determinado lugar, a rua chamada Direita, e ele vai até aquele lugar, espera por Ananias, e Ananias vai ali, e enfim, também tem a revelação de Deus para que ele fosse até Paulo, para orar por Paulo, porque Paulo ficou cego. E essa história talvez você conheça, mas o que nós precisamos nos atentar é que depois desse encontro, Paulo nunca mais foi o mesmo. Paulo não olhou para trás depois desse encontro verdadeiro com Jesus. Isso precisa nos ensinar, porque está cheio de gente que teve uma experiência maravilhosa com Jesus, mas não para de olhar para trás, não para de desejar as coisas do passado, não para de querer estar em lugares onde Deus não te chamou para estar. Ai, que saudade que eu tenho, ai, como era bom naquele tempo. Bom é hoje que você tem a revelação de quem Jesus é na sua vida. Paulo teve a sua vida transformada por completo, talvez numa paz que ele tinha, ele deixou de ter, ele abriu mão de tantas coisas, mas uma coisa que a Bíblia nos mostra claramente, é que ele nunca desejou voltar para o lugar de onde ele saiu. Uma vez que ele teve a revelação de quem Jesus era, ele progrediu, e a vida dele espiritual avançou. Meu amigo, quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus, tudo muda. Tudo muda.
Eu não sei como foi a sua conversão, eu sei como foi a minha. E eu posso afirmar para vocês que tudo mudou. Inseguranças que eu tinha, erros que eu cometia, escolhas erradas que eu fazia, tudo mudou. Porque eu entendi que não era mais sobre mim, mas era sobre eu valorizar a presença daquele que me amou. Eu me tornei um santo? Não, de forma nenhuma. Eu continuo errando, eu continuo passando do ponto muitas vezes, eu continuo sendo ríspido com pessoas que eu amo, eu continuo às vezes ignorando pessoas que são importantes para mim, eu continuo cometendo tantos erros, mas eu nunca desejei voltar de onde o Senhor me tirou. Paulo deixou de ser órfão para se tornar um filho, e nós, quando recebemos Jesus, deixamos de ser órfãos para sermos filhos. Você sabia que a partir do momento que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem um selo, uma identidade, um DNA impresso sobre a sua vida, onde diz: esse pertence a mim, a Jesus. Você nunca mais estará sozinho. Não importa as suas dificuldades, não importa as suas lutas, Deus sempre estará com você. Paulo deixa de ser uma pessoa egoísta para se tornar uma pessoa amorosa. Essa precisa ser a marca de todo cristão verdadeiro, o amor. Se nós entendemos que a essência que nós recebemos de Deus é o amor, nós precisamos replicar isso que nós recebemos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos aqui estão incomodados com a situação que o Brasil tem vivido? Vamos ser sinceros, não é sobre política, tá? Vamos tirar a questão de esquerda, direita, vamos falar como brasileiro. Quem aqui está preocupado? Eu confesso que às vezes eu tenho medo, porque o meu olhar não é um olhar egoísta a respeito daquilo que eu penso, ou então se a forma como eu penso é a forma mais correta e eu quero que todos entendam. A verdade é que enquanto as pessoas estão se degladiando por ideologias, outros estão se perdendo por não conhecerem a verdade a respeito de Jesus. O que vale mais? Você defender um partido político ou defender a verdade que liberta? Isso quer dizer que você precisa ser isento em cima do muro? Não. Eu tenho lado e eu sei o meu posicionamento. Quem caminha comigo sabe o meu posicionamento. Só que no lugar do púlpito não é lugar de fazer proselitismo político, é lugar de pregar o evangelho. E existem pessoas que ficam bravas, mas é a realidade. Porque graças a Deus nós somos uma igreja onde existem pessoas que são de esquerda e existem pessoas que são de direita. A minha mensagem não pode ser direcionada a um grupo político, tem que ser direcionada a todos aqueles que têm sede e fome. A palavra de Deus diz: vinde a mim e conhecereis quem eu sou. Eu estou parafraseando, mas o que Jesus quer é que todos aqueles que têm fome e sede se acheguem diante dele, independente do partido político, independente se é heterossexual ou homossexual. Jesus quer a todos, e uma vez que Jesus entra na sua vida, meu irmão, tudo muda. Sabe quantas famílias não foram quebradas e relacionamentos rompidos por conta de política? Vale a pena? De verdade vale a pena, porque enquanto você rompeu com pessoas importantes na sua vida, eles estão rindo, estão de boa, tranquilão. A alternância no poder é bacana, e o povo aqui, ó, se lascando. Fale sobre o que realmente importa. Jesus Cristo é a salvação do Brasil, não político nenhum. Mais uma vez, eu tenho um lado, mas o que eu quero falar com vocês é a respeito disso, a respeito de um discurso de amor. Como que Paulo convencia as pessoas? Era através dos seus discursos odiosos que ele tinha antes da sua conversão?
Ou era através de um discurso de amor que emanava a presença de Jesus através da vida dele? Paulo deixa de ser uma pessoa condenada para se tornar um salvo. E a beleza da graça é isso. Não é pela sua qualidade, não é por aquilo que você tem de bom, mas é por aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Em Cristo você não é mais condenado, não há mais condenação. Você é salvo. E Paulo ainda tinha um quê a mais, porque ele era um perseguidor, e deixa de ser um perseguidor para se tornar alguém perseguido, e disposto a morrer por um evangelho que ele foi atrás e matou tantas pessoas. Quando nós encontramos Jesus, é impossível permanecer os mesmos. Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, Paulo dizendo, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, o seu passado não te segura mais. As noites que você curtia não te definem mais. Os relacionamentos que você tinha, a promiscuidade, o seu vício não mais te definem. Os rótulos não estão mais sobre você. O que está sobre você é o selo de Cristo, o selo do Espírito. Você não fica preso às suas experiências do passado. Você é liberto para que você consiga avançar, para que você consiga olhar para frente e entender que existe algo maravilhoso te esperando. A eternidade é incrível, mas ainda em terra, Deus tem grandes coisas para você. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar isso: a eternidade é incrível, mas Deus tem grandes coisas para você ainda em vida. Ainda em vida, Deus vai usar você de uma forma como você nunca imaginou. Se você se colocar à disposição, escuta, família, se você se colocar à disposição para servir ao Senhor verdadeiramente, você vai fazer um estrago no inferno. Sabe, não é o meu poder, não é o poder do pastor Diego, que tem uma palavra incrível, ou de qualquer outro pastor dessa casa, mas é através da presença de Jesus, através do sangue de Jesus. Quando nós temos acesso a isso, tudo muda. Tudo muda. Não importa mais o seu background, não importa mais de onde você veio. E quando Satanás tentar te lembrar o seu passado, você lembra o futuro dele. Entendeu? Fala: ai, você transou com 37 mulheres. Aí você fala: eu transei. Hoje eu estou me guardando para minha esposa, e você vai queimar no inferno para sempre. Entendeu? Você é a mãe solteira. Deus tem um plano para a minha vida, Satanás. Fica quietinho, porque o seu futuro está garantido lá no inferno. Lembre o Deus a quem você serve. E quando você está em Cristo, não há mais condenação sobre a sua vida. O seu passado não te define mais. Imagina se o passado de Paulo definisse a vida dele. Você acha que ele realmente teria um impacto e causaria uma transformação tão gigantesca ao longo da sua vida? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E um segundo momento onde essa devoção ela é manifesta é através da maturidade. Maturidade, isso é algo que tem pegado muito para mim no meu coração. Eu tenho tentado entender o que tem acontecido com a igreja no Brasil. Sabe, porque nós vemos o crescimento de evangélicos de forma exponencial. Estudos apontam que até 2030, a maioria, nós seremos majoritariamente, um país majoritariamente cristão. Mas como? Como nós estamos causando alguma influência, se tornando maioria, se o número de adultérios continua subindo? Se o número de divórcio continua crescendo? Se o número de assassinatos continua subindo, se o número de feminicídios continua aumentando, o que tem acontecido?
Porque ou esse evangelho que tem sido ensinado em alguns lugares é um evangelho frágil e fraco e mentiroso, e nós precisamos combater de forma veemente, de forma dura, as heresias que têm sido ministradas em vários púlpitos ao redor do Brasil. Porque eu não acredito que uma igreja que tenha verdadeiramente o Espírito Santo de Deus consiga estar tranquila vendo um bairro inteiro passando necessidade. Eu glorifico a Deus pela EA Church. Eu glorifico a Deus pelas pessoas dessa casa, por todos aqueles que servem e por todos os membros. Nós não somos uma igreja que estamos acomodados às quatro paredes. Nós vamos para fora. Dia 31 tem a Associação Aviva, o evento, a Viva Leopoldina e tantas outras ações que nós fazemos ao longo mas não é sobre isso, não é sobre nós. É sobre demonstrar Deus a partir das nossas ações e atitudes. Agora, talvez falte de verdade maturidade. Sabe, meu filho menor, o Gael, o caçula, ele está com 1 ano e quase 6 meses, 1 ano e 6. No começo, quando nós estávamos ensinando ele a andar, ele vinha todo estabanado e caía. Então nós tínhamos que ir atrás ali, controlando, segurando, tentando protegê-lo. Sabe, não, vem aqui, segura, dá a mãozinha, vamos aqui e tal. Hoje não, hoje ele anda. Daqui a pouco ele vai estar correndo. Daqui a pouco ele vai estar praticando esporte. Isso é desenvolvimento. A vida cristã é mais ou menos igual. Você começa engatinhando. O que é ser cristão? O que é a trindade? O que é louvor? O que é adoração? O que é oração? O que eu tenho que fazer? O que é jejum? Existem crentes que nunca fizeram jejum. Existem pessoas que vêm aqui, não aqui porque vocês são incríveis, em outros lugares, chegam no momento do louvor, não levantam a mão para render adoração a Jesus, mas bota numa festa de casamento para você ver o que vira. Bota num jogo de futebol, abraça maluco suado que não está nem aí, e aí você fala, vira e cumprimente seu irmão, faz cara feia. Não tem obrigação de fazer isso, pastor. Está repreendido, Satanás. Sabe, nós precisamos trazer alimentos mais sólidos, mais consistentes. Nós ensinamos, mas a maturidade se adquire com o tempo, e tempo aos pés de Jesus. Tem pessoas que frequentam a igreja há 10 anos e continuam espiritualmente bebês. Ao contrário de pessoas que frequentam a igreja talvez há 2 anos e estão voando. Por quê? Porque tem sede de conhecer mais do Senhor. A maturidade, ela expressa assim a nossa devoção. Paulo trabalhou pra caramba. Paulo não ficou de boa, se converteu e foi viver a sua vida e foi pregar o evangelho, não. Ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, se preparando para sair e pregar. É importante você se preparar, meu irmão. Por isso, de verdade, faça a escola de líderes, faça o curso de vida cristã, faça aulas, faça cursos, entenda quem Jesus é, valorize o seu líder ministerial, busque nele experiências e aconselhamento. Paulo fez isso, ficou 3 anos se preparando e então saiu e começou a pregar. Sabe que Paulo fez 3 viagens missionárias ao longo de sua vida. Num período de 11 anos ele fez 3 viagens missionárias. Nós estamos falando do período de 47 depois de Cristo até o período de 58 depois de Cristo. Ele andou aproximadamente 10.200 quilômetros falando de quem Jesus era. Ele não dirigiu, ele não pegou o seu jato particular, ele não voou de helicóptero ou então em voo comercial, ele andou em cima de um animal ou então caminhando 10.200 quilômetros num período de 11 anos. Agora fala que tem muitos, não aqui, porque mais uma vez vocês são incríveis, em outros lugares, que quando chove, não vem para a igreja.
Quando está calor também não vem. Quando está nublado, está perigando chover, é melhor eu ficar em casa. Tudo é desculpa para não se relacionar com Jesus. E aí entra esse falso ensinamento diabólico que tem invadido a vida de muitas pessoas. Eu não preciso ir para a igreja sou eu. Vai nessa. Vai nessa. Você vai ver onde você vai parar. Eu não conheço uma pessoa que disse, e eu conheço algumas que usaram desse discurso: eu sou a igreja, eu não preciso da igreja. Eu conheço pelo menos umas 10 pessoas. Eu não conheço uma que está firme na igreja ou firme com Jesus. Todas estão longe da presença do Senhor. Sabe, meu amigo, minha amiga, não dê desculpa para vir para o culto. Não dê desculpa para vir buscar o Senhor. De verdade, o Senhor não precisa da sua adoração. Ele deseja a sua adoração, mas Ele não precisa da sua adoração. Quando você adora o Senhor, faz bem para você. Não deixa o nome de Deus mais famoso. Não faz com que Jesus se sinta: uau, eu sou muito bom. Esse é o mal, muitas vezes, de um cristão. Ele acha que Jesus precisa dele. Não, Jesus não precisa. Jesus conta com você, de fato. Conta para que você faça a obra. Mas Jesus não precisa de você. Se você não fizer, outro vai fazer. Existe um estudo que aponta que mais de 50% das pessoas que frequentam a igreja vão somente uma vez por mês na igreja, no dia da Santa Ceia. Sabe como as igrejas americanas, muitas delas, medem o número dos seus membros? Eles pegam o domingo mais cheio do ano, que é o domingo de Páscoa. Então eles fazem a contabilidade de quantas pessoas foram, e eles fazem esse cálculo aproximadamente pensando que as pessoas vêm uma vez por mês, tarará, X membros. Você não precisa responder, mas quantas vezes você congrega? Pensa. Ah não, 2 vezes no mês para mim é suficiente. Tá, e se Deus se encontrasse com você 2 vezes por mês, seria o suficiente? Pensa você passando um perrengue, aí você fala: Jesus, me ajuda. Ele: não, sua cota já deu, espera o próximo mês que a gente conversa. A maturidade faz você entender que você precisa mais de Jesus do que qualquer coisa, inclusive mais do que um descanso, porque se tem alguém que pode prover uma noite de descanso maravilhosa para você, essa pessoa é Jesus. Paulo entendia isso e desejava mais do que qualquer coisa o seu chamado, e até a sua morte no ano de 66, ele viveu intensamente o seu chamado pregando o Evangelho. Embora tenha sofrido muitas coisas, se nós lemos a história de Paulo, nós vamos ver que ele realmente sofreu, cara. Eu acho que, sabe, aquele negócio aqui se faz, aqui se paga. Cara, pensa alguém, acho que de todos os apóstolos, esse foi talvez o que mais tenha sofrido verdadeiramente. Mas ainda assim, conhecia Jesus de forma íntima, era realmente alguém muito próximo de Jesus. Jesus já tinha morrido, tá? Só para que vocês entendam, mas o relacionamento dele era algo realmente verdadeiro. Filipenses 4,12 diz assim: tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tenho tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, era muito comum antigamente. Quem é cristão há mais de 10, 15 anos aí? 15 anos. Amém, então você vai entender. Era muito comum você estar viajando numa estrada e olhar a traseira de um caminhão e está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Ou então, algum carro de um cristão que tinha o famoso esmilinguido, a celebridade gospel, a formiga mais maneira que existe, lá, e um adesivo: tudo posso naquele que me fortalece. O problema é que isso gerou uma má interpretação real a respeito desse texto, e as pessoas começaram a fazer coisas dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, meio que de forma estúpida e sem pensar no que o contexto diz. O que o Paulo está dizendo é que ele sabia viver de qualquer forma, com muito, com pouco, sabe, ou então de forma
humilhada ou então de forma honrada, ele sabia tudo. O que ele entendeu e o que ele quis dizer é que ele tudo podia com o Senhor, mas ele não podia nada sem o Senhor. E é isso que nós precisamos entender, porque muitas vezes nós queremos tomar as nossas decisões e dar os nossos passos sem antes consultar a Jesus, sem antes perguntar: Senhor, aqui eu devo pisar, aqui eu devo estar, aqui eu devo fazer. Você simplesmente faz, depois fala: Senhor, eu fiz uma besteira, eu dei um passo que eu não deveria dar. Tem como o Senhor dar uma consertada aí? Não é assim que funciona. Toda ação tem uma consequência. E as consequências na vida de Paulo, talvez de forma física, se nós olharmos os açoites, se nós olharmos os apedrejamentos, você pense, as ações, as consequências foram terríveis, mas perante o Senhor foi algo glorioso. Nós não precisamos disso. Nós vivemos em um país onde ainda nós temos a liberdade de pregar o Evangelho, e você pode falar para qualquer um. O máximo que a pessoa vai falar é: não, eu não quero. Uma vez eu estava com a Erika em um lugar e tinha uma mulher muito perturbada, e se percebia claramente que ali existia, eu não sei se ela estava possuída por demônio, eu não sei o que era, mas ela estava assim transtornada, e sei que lá, e a Erika chegou perto e falou assim: posso orar por você? E ela olhou para a Erika e falou: não. A Erika falou: tá bom, virou as costas e foi orar num cantinho e orou pela vida dela. Você vai encontrar pessoas desse tipo ao longo da sua vida. Quando eu estudei fora, 80% da minha escola era de árabes, e uma vez eu chamei um desses árabes, eu falei: irmão, vamos para a igreja comigo? Aí ele falou: para quê? Falei: para você ver. Aí ele falou assim: mas eu não preciso ir para lá para eu ver, eu vejo de fora. Eu falei: não, mas entra lá para você conhecer. Ele foi um curto e grosso comigo, ele falou: olha só, mano, deixa eu te falar. Ele não falou mano, porque ele era árabe, ele falou em inglês: bro. Da mesma forma que eu não vou te convencer a ser um muçulmano, você não vai me convencer a ser um cristão. Então você com a sua fé e eu com a minha, e a gente fica bem. Eu falei: demorou. Mas eu dava carona todo dia para ele, na placa do meu carro estava assim: ele morreu por mim e eu vivo por ele. Alguma mensagem foi ministrada no coração dele. Eu perdi totalmente o contato, não por conta disso, mas porque ele mudou para outro estado. Mas eu creio que a mensagem foi passada. Eu creio que houve uma semente plantada ali. Não cabe a mim ver se floresceu essa semente ou ainda não, mas Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas, para todas as coisas. E Paulo passou por vários problemas que nós também podemos passar ao longo da nossa vida. Paulo sofreu humilhação. Quem aqui está sendo humilhado? Levanta a mão se você está sendo humilhado. Eu quero trazer uma palavra de esperança sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Presta atenção. Paulo foi acusado de levar um grego para o templo, e por conta disso, Paulo é arrastado para fora e quase preso. Então ele teve que fugir desse lugar, dessa prisão arbitrária, para evitar sua morte em um cesto. Desceram ele por um cesto, de forma humilhante, para que ele não pudesse morrer naquele lugar. E ele precisou fugir sem ter feito absolutamente nada. Então deixa eu te falar uma coisa: independente de quem tem se levantado contra você, se Deus é por você, ninguém pode contra você. Começa a orar, começa a declarar Jesus. E deixa eu te falar, o lado bom de você ser uma pessoa devota é que sempre Jesus vai te dar estratégias. Sabe, o seu chefe está sendo um cara cruel com você, começa a orar por ele. Deus abre uma porta escandalosa para ele em outro lugar. Isso não é errado. Errado é você falar: Senhor, promova ele, ou então rebaixe ele, ou para o céu ou para o inferno. Aí é ruim. Mas você pode orar, falar: Senhor, abre uma porta excelente para que ele conheça a sua verdade, e que ele, cara, seja abençoado em outro lugar. Ou então me tira daqui, me leva para um outro lugar. Não tem nada de errado nisso. O que não pode é você ser desrespeitoso com alguém que é o seu chefe, porque além de errado, é burrice, você vai ser demitido. E não está tão fácil assim arrumar emprego, viu, amigos? Você tem liberdade. Quando nós temos vida com Deus, vida com Jesus, uma vida de devoção,
nós temos revelação de muitas coisas, caminhos que Jesus nos aponta e nos direciona para que nós possamos tomar sem erro. Paulo foi preso injustamente, e aí quando ele estava ali sendo transferido, o seu barco afunda em Malta. Paulo sofreu dores físicas. Para você ter uma noção, ele foi apedrejado em Listra e quase morreu. Foi açoitado na Macedônia, espancado em Jerusalém, após eles acharem que Paulo tinha blasfemado ali, profanado o templo, perdão. Paulo foi picado por uma cobra em Malta, mas a despeito de todas as dores físicas, emocionais, que talvez ele tenha vivido, ele não abandonou a sua fé. Sabe, semana passada eu terminei o culto lendo Romanos 8:31, e eu nem lembrava que eu já tinha montado essa mensagem e que eu tinha citado Paulo, mas eu acredito que realmente Deus preparou aquele último versículo de semana passada, quando nós falamos de Jó, para que fosse um prenúncio a respeito daquilo que Deus desejava falar conosco no dia de hoje. Eu vou ler com vocês Romanos capítulo 8, de 31 a 39. Presta atenção nisso, porque para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. E ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará preciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu vou ler de novo essa parte. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Cristo, se você estiver em Cristo. O problema é esse, que muitos não querem se separar do amor de Cristo, mas não estão em Cristo, estão vivendo uma vida ambígua, dúbia, achando que está tudo certo, você ser um homem e uma mulher durante a semana, e ser uma outra pessoa aos fins de semana. Não funciona, não dá certo. Não dá certo com a minha esposa, não dá certo com os meus filhos, e também não dá certo com Deus. Deus espera que você seja uma pessoa devota todos os dias, de segunda a segunda, que a sua devoção esteja escancarada para que todos saibam ao Deus a quem você serve. A devoção, ela é manifesta através da sua perseverança. Foi assim com Jó, foi assim com Paulo, e precisa ser assim também com a gente. Jesus, meu amigo, não é a causa dos seus problemas. Jesus é a solução das suas dores e das suas dificuldades. Ele sempre foi a solução dada por Deus para nos ajudar e nos livrar de todo o mal. Paulo entendeu isso, e você também precisa entender, e eu também preciso entender. Sabe, muitas vezes nós lidamos com questões sérias e pesadas, mas ao adquirirmos essa maturidade que nós falamos, que a devoção é conquistada e é exposta e é manifesta através da maturidade, nós deixamos de exercer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Quando você é uma pessoa e um crente maduro, você entende que não importa mais as suas vontades, o que importa é aquilo que Deus espera que você faça. O seu senso de justiça não produz a justiça de Deus. A sua ira não produz a justiça de Deus. O que move o coração de Deus
são servos quebrantados, pessoas obedientes, que verdadeiramente amam e desejam se sacrificar. Paulo foi isso, e a sua vida também foi marcada por um crescimento notório, porque no começo da sua caminhada, Paulo tinha posicionamentos muito fortes, e eu acredito que para Paulo era necessário que esses posicionamentos fossem realmente fortes. Então, Paulo teve algumas discussões fortes, uma delas foi com Barnabé. Eles tiveram um desentendimento sério sobre a participação e a viagem de João Marcos em suas viagens missionárias, e a discussão ela foi tão acalorada, que Paulo seguiu para um caminho e trouxe Silas, e Barnabé foi para outro caminho e levou João Marcos. Eles se separaram. Paulo repreendeu publicamente Pedro, em Antioquia, por sua hipocrisia com relação à comunhão com os gentios. Pedro inicialmente estava ali sentado à mesa com os gentios, mas depois se afastou por uma pressão dos judeus judaizantes. Paulo não quis levar João Marcos em sua segunda viagem missionária, devido ao fato dele ter abandonado. Lembra a primeira viagem que deu a briga? Paulo não quis levar João Marcos na sua segunda viagem missionária, mas no meio da sua vida, ele já entende, no meio da sua caminhada, ao adquirir maturidade, ele já entende que ele não era melhor do que ninguém, e ele se coloca numa posição de humildade. Ele diz que ele era o menor dos apóstolos. Em 1 Coríntios 15:9, Paulo escreve: pois eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Em 1 Coríntios 15:10, ele continua: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Já na reta final da sua vida, quando ele escreve lá a sua carta para Timóteo, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo, no fim da sua vida, ele já tinha um pleno entendimento de que ele não era mais nada, mas que Jesus era tudo para ele. E ele entendeu a sua condição, entendeu e foi salvo. Mas ele termina com uma declaração muito linda. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo sabia para onde ele iria. Paulo sabia que levar a Cristo às pessoas que precisavam era um grande privilégio, não era um peso. Nós temos a oportunidade, família, de levar alguém que realmente nós conhecemos e alguém que realmente é verdadeiro nas nossas vidas. Sabe, a sua voz chega onde a minha muitas vezes não chega. Talvez os seus colegas de trabalho, ou então da sua faculdade, ou então o seu vizinho odeie igreja por alguma história, e talvez você seja a pessoa que Deus vai usar para quebrar esse preconceito e demonstrar o quanto ela é amada por Jesus, mesmo que ela seja a pessoa mais amargurada que você conheça. Jesus tem um plano e um propósito para a vida dela. E eu quero concluir essa mensagem lendo esse último versículo que está escrito lá em 2 Timóteo 4:7. Suas últimas palavras, Paulo diz isso: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Após sua conversão, Paulo viveu uma vida completamente devota a Deus. Ele nunca retrocedeu, a sua vida avançou, e ele conquistou a glória de estar ao lado do Senhor. Quantos de nós precisamos progredir e não retroceder? Eu queria pedir que você feche seus olhos, onde você estiver. A igreja de olhos fechados, e eu quero falar com você, que entrou aqui hoje pela primeira vez, segunda vez, terceira, 10ª vez.
Você que nunca entregou o seu coração para Jesus. E talvez nunca tenha pensado por esse prisma. Talvez você tenha achado ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada que, cara, tá certo. Jesus é bacana, Jesus é legal e é isso, eu respeito, eu admiro, uau, como Ele é bom. Mas é mais do que isso. Jesus, Ele deseja ser o seu Senhor e o seu Salvador. Só saber que Jesus é bom não te garante a eternidade. O que te garante a eternidade é você confessar com a sua boca e aceitar no seu coração que Ele é o único Senhor da sua vida. Eu quero fazer esse convite para você, para que Jesus mude a sua história. Ele precisa primeiro de um passo seu, e esse passo é que você abra o seu coração, para que Ele entre na sua vida e comece a modificar muitas coisas. E eu posso te garantir que se você se permitir ser encontrado por Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ser a mesma. A sua vida vai ser completamente diferente. Você vai se sentir diferente. Então, não estou falando de um arrepio, eu estou falando de mudanças drásticas que o Senhor deseja fazer na sua vida. Sabe? Se eu chamar pessoas para darem testemunhos aqui, você vai ficar escandalizado com o que Jesus pode fazer. A minha história nem é das piores, mas eu conheço pessoas realmente que eram perturbadas e se tornaram homens e mulheres muito influentes para a glória de Deus. Jesus quer fazer da sua vida uma vida diferente, diferente de todos os seus familiares, diferente de todos os seus amigos, diferente de toda a sua história, de todo o seu passado. Você é a pessoa que Deus escolheu para que uma nova história fosse escrita, e uma nova influência fosse exercida através da sua vida. Paulo era alguém terrível, mas se encontrou com Jesus. Quando ouviu a voz de Jesus, correu para Jesus e tudo mudou. E o mesmo Deus, e o mesmo Jesus que falou com Paulo lá, há mais de 2000 anos, há 2000 anos atrás, é o Jesus que está aqui hoje, dizendo: filho, eu te amo e eu quero a sua vida. Filha, você é especial e eu quero mudar a sua história. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você e você comigo. E ao final dar-lhe-ei o direito de assentar-se à destra, junto com o Pai. Você tem a oportunidade hoje de deixar com que Deus entre na sua vida e mude a sua história. Para que isso aconteça, basta você levantar a sua mão e dizer assim: eu aceito Jesus. Se você deseja aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, não precisa ficar preocupado com quem está do seu lado. Está todo mundo de olho fechado. Levante a sua mão e eu quero orar com você. Existe alguém nessa noite que deseja entregar o coração para Jesus? Fique com a sua mão levantada para que eu possa te enxergar. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém aqui que deseja? Levante a sua mão, fique com a sua mão levantada para que nós possamos te enxergar. Eu não sei se alguém vê aí, eu vejo um aqui, ali atrás vejo outra pessoa. Existe mais alguém? Eu queria pedir que vocês que levantaram a mão, se você puder ficar em pé no seu lugar, eu queria orar com você. A igreja continua de olhos fechados. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero fazer um outro apelo para você que um dia talvez tenha feito essa oração, mas hoje você nem sabe se essa oração foi para valer ou não, porque nada mudou. Os seus hábitos não mudaram, a sua história não mudou, os seus erros continuam falando muito mais alto do que qualquer outra coisa, e parece que você continua no mesmo lugar. Você até se questiona: será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Se essa pessoa é você, se você não tem certeza de que um dia verdadeiramente você se entregou para Jesus, eu quero te convidar a ficar em pé, porque eu também vou orar por você. Essa é a oportunidade que Jesus está te dando, família,
está te dando, meu irmão e minha irmã, de mudar e reafirmar um compromisso que Ele tem com você. Eu quero convidar vocês que levantaram, que vocês tenham um passo de fé e coragem e venham aqui à frente para que juntos nós possamos orar. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar com vocês. Não precisa ter vergonha não. Sabe o que é legal no corpo e na família de Cristo? É que quando isso acontece, ninguém de baixo olha e fala, olha lá o pecador se entregando para Jesus. Nosso coração fica tão alegre, mas tão alegre de ver novos irmãos chegando a Jesus. Isso não tem preço. Pode sair do seu lugar. Se você está com vontade de entregar o seu coração para Jesus, pode sair do seu lugar, meu irmão. Pode sair, pode levantar, pode vir aqui à frente. Se você não tem coragem, pede para alguém que te trouxe, fala, me leva lá à frente, lá que estou sentindo um negócio aqui diferente, quero entregar o meu coração para Jesus hoje, e Ele vai mudar a minha história. Só faz. Não pensa muito não, só vem. Jesus está aqui. Ele deseja verdadeiramente que você se torne uma pessoa devota. Isso vai mudar a sua vida. Pode acreditar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria pedir que você coloque a mão no seu coração. Que você repita comigo essa oração, e se você estiver na sua casa, que você repita também comigo essa oração, e após repetir, vai aparecer o QR Code no seu celular aí, sei lá como você vai fazer, vai aparecer aí, depois você dá um jeito, e aí você entra em contato conosco também. Repita comigo assim, família. Glória a Deus, pode vir. Deixa eu falar uma coisa para vocês que são pais, e muitas vezes o seu filho quer levantar a mão e você fica puxando a mão do seu filho, não, faz isso não, faz isso não. Essa é a melhor escolha que os seus filhos podem fazer na vida. Eu nunca obriguei os meus filhos a fazerem escolha nenhuma, mas um dia eu falando com o Johnny, não muito tempo atrás, acho que uns 6 meses atrás, eu comecei a falar sobre o pecado, eu comecei a falar sobre o diabo, e ele ficou apavorado, e eu falei, agora é a hora, John, existe um Salvador que pode vir e derrotar o diabo, você sabe que é Jesus, você já entregou o seu coração para Jesus? Ele, eu acho que já. Eu falei, eu acho que não serve, eu acho que não dá certo, você tem que orar, você tem que falar, Jesus, eu te aceito no meu coração. Ele, pai, eu quero fazer. E naquele quarto, durante aquele tempo de devocional, ele entregou o coração para Jesus. Ele já tinha um entendimento. Jesus disse, deixe vir a mim os pequeninos, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então se você é pai, não retém não, se quiser vir, deixa vir, cara. Porque se foi tocado por essa mensagem, glória a Deus, que lindo, que legal. Amém? E agora aos papais e às mamães, a missão, discipular. Discipular, vocês são os espelhos que eles vão olhar. Cara, a vida com Deus, abra a Bíblia na frente deles, lê a Bíblia na frente deles, canta louvor, levanta a mão, você vai ver eles imitando tudo, é incrível. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração e repete assim comigo, família. Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e o meu único Salvador. Espírito Santo, perdoa os meus pecados, me ajuda nessa minha nova caminhada. Jesus, escreve a minha história e o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. E eu quero convidar vocês que fizeram essa oração, que sigam a equipe de consolidação. Nós vamos fazer uma oração de forma individual. Você pode caminhar para lá, por favor. Ninguém vai pedir nada, a gente só quer entender como nós, enquanto igreja, podemos servi-lo. E eu quero falar com você, eu queria pedir que a igreja fique em pé. Nós já vamos encerrar.
Sabe, a gente tem sido influenciado por tantas coisas, por tantas pessoas. E aqui entenda que eu não estou julgando ninguém, não é sobre isso, mas eu tenho refletido um pouco sobre a quantidade de tempo que eu tenho dado ao Senhor ao longo da minha semana. Sabe que as mídias sociais têm roubado um tempo precioso da vida das pessoas. E a gente fica vendo, rolando o feed para dar risada, e às vezes é legal, desestressa. Mas talvez isso na vida de cada um aqui tenha tomado uma proporção muito maior do que ela deveria ter. E você não tem mais tempo de comunhão com Jesus, porque você está viciado nas mídias sociais. E aí o seu modelo a qual você segue, não é mais Jesus, porque você já não tem mais intimidade, você já não tem mais características de Jesus, você já talvez nem saiba como Jesus é. Mas a pessoa no qual você se espelha é aquele TikToker, aquele influencer, aquela modelo, aquele cantor, aquela cantora. Jesus tem uma identidade única para você. E essa identidade, ela vai ser revelada quando você estiver em comunhão plena com o Senhor. E eu falo que eu não te julgo, porque eu acho que eu gastei muito tempo ao longo dos últimos anos nas redes sociais. E eu posso abrir o meu coração para vocês? O Macedinho está aqui, ele é o cara que cuida das minhas mídias sociais. Tudo que vocês veem postando, não sou eu que posto, é ele, graças a Deus. Eu peguei um pouco de aversão às redes sociais. Também está errado, porque é uma ferramenta onde pessoas podem encontrar Jesus, onde as pessoas podem ter um impacto. Mas nós precisamos entender que a nossa devoção a Jesus precisa estar acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer atividade e atribuição que nós possamos ter. Eu quero falar com você que é humilde o suficiente para reconhecer que talvez você não esteja sendo e não esteja tendo a devoção que Jesus esperava que você tivesse. Mas a partir de hoje você não quer mais ser dessa forma. A partir de hoje você quer que essa devoção seja uma devoção escancarada, rasgada, para que todos saibam o Deus a quem você serve, o quão fiel e leal a Jesus você é. Se você deseja esse compromisso com Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Se você deseja uma vida de devoção, completa devoção a Jesus, e você é uma boa pessoa, deixa eu falar, isso não faz de você uma pessoa ruim. Você é uma boa pessoa, você é uma pessoa realmente comprometida, mas se perdeu ao longo do caminho. E hoje você entende que algo aconteceu, onde o seu foco foi roubado, onde as distrações ganharam um lugar enorme e você não quer mais. Você quer voltar os seus olhos para o lugar certo. E você quer dizer: Senhor Jesus, um dia eu entreguei o meu coração para o Senhor, mas eu quero que o Senhor tenha não só o meu coração, mas todos os meus dias. Eu quero te convidar a ter a sua história mudada com um passo de fé. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Não tenha vergonha não, só sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sabe, a gente fica retendo muitas vezes aquilo que Deus quer fazer. Se você deseja uma vida de devoção verdadeira, sai do seu lugar enquanto nós estivermos adorando a Jesus aqui. Sai do seu lugar e venha. Amém? Senhor, nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, Pai. Jesus, nós pedimos perdão, Deus, pelo tempo perdido muitas vezes em nos preocuparmos com coisas que são secundárias, Deus, e deixarmos com que isso tomasse uma proporção e também roubasse a primazia do nosso coração, Deus. Nós queremos dizer que o Senhor tem o primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus, o Senhor tem o primeiro lugar. Obrigado pelo teu sacrifício.
O Senhor tem o primeiro lugar nas nossas vidas. Nós queremos confessar isso com a nossa boca, Deus, para que não somente o Senhor saiba, mas para que a nossa alma escute, para que Satanás saiba, para que todos saibam que o Senhor tem o primeiro lugar, Jesus. Nós te damos toda a honra, Pai, e pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, ao longo desse processo, dessa caminhada de amadurecimento, crescimento, desenvolvimento. Pai, que nós possamos ter exemplos, Deus, como Paulo, que mesmo em meio às dificuldades, a sua devoção foi exposta através do tempo e da maturidade, Deus. Deus, que ao olhar para nós, pessoas reconheçam que existe algo diferente, que nós possamos ter a oportunidade de dizer que essa diferença se chama Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nos ajuda, Jesus, a espalhar o Seu nome, a levar o Seu nome para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão sem esperança, machucados por histórias e por experiências. Que nós possamos levar a resposta, que é o Senhor, Deus. Assim como o Senhor nos procurou, Deus, assim como o Senhor nos encontrou, nós pedimos, Deus, que o Senhor nos use como um canal para que outras pessoas sejam encontradas. Nós te louvamos, Jesus, por esse tempo. Declaramos que nós te amamos, Jesus, e pedimos que o Senhor guarde a nossa mente, o nosso coração e a nossa semana. Peço, Deus, que o Senhor leve cada um aqui em segurança para suas casas, que a semana seja uma semana produtiva, de bênçãos, e que a partir de hoje as pessoas possam ver e estabelecer, Deus, um tempo onde todos saibam que o Senhor tem o primeiro lugar. Deus, que os nossos irmãos aqui, Deus, se sintam compelidos, Deus, a te buscar mais, a orar mais, a interceder mais, a ler mais a palavra. Isso demonstra e demonstrará a nossa devoção. Obrigado, Jesus, e nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém.